Olá, começa agora mais um Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Neste programa, nós debatemos assuntos de interesse da população, sempre com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema de hoje é Direitos Humanos em Mogi das Cruzes. Vamos falar também da Parada do Orgulho LGBT, que aconteceu na cidade. Nós recebemos hoje aqui no Câmara em Debate o vereador de Mogi das Cruzes, Eduígues Martins, e também o presidente do Fórum Mogiano LGBT, Roberto Fucumaro. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Vamos começar falando da parada, Orgulho LGBT, que teve em Mogi das Cruzes, a primeira parada. O que representou esse evento na cidade? Roberto, por favor. Quero agradecer à TV Câmara, quero agradecer ao Eduígues de fazer esse convite, ao vereador, porque é importante para a gente falar desse evento de uma cidade que tem um perfil conservador na questão política, econômica, mas que existe essa demanda, existe uma necessidade, principalmente quando estiver na periferia, uma juventude que precisa estar integrada à sociedade. E a parada, ela, antes de ser uma grande festa, ela não é um carnaval fora da época, ela é um evento político, onde as pessoas tomam um empoderamento da sua condição quanto LGBT, quanto à sua diversidade, a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, e é uma manifestação de visibilidade. Olha, nós existimos, estamos integrados na sociedade, queremos todo o respeito como qualquer cidadão exige. Vereador, o senhor acompanhou a parada? Primeiro cumprimentar a nossa população, você, Jana, o Roberto, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Desde o meu primeiro mandato, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal. E a Comissão de Direitos Humanos ela aborda vários temas da sociedade, e também outros assuntos afins, como criança, adolescente, a mulher, o idoso. E eu me envolvi bastante com esse debate, primeiro por causa da discriminação que existe, da homofobia, da situação em que muitos jovens LGBTs, que muitas vezes são até expulsos de casa, né, Roberto? E tem problemas na sociedade. Então, quando o Fórum Mogiano LGBT, presidido pelo Roberto, e outras forças políticas da cidade, procurar organizar essa primeira parada. Eu achei de suma importância, dei todo o apoio, fui até a parada, a primeira que eu tive a oportunidade de acompanhar, muita alegria, ao mesmo tempo que é uma grande festa, é também um momento para debater a situação LGBT no Brasil, na região. Estive lá com a minha família e vi um clima tranquilo, pacífico, harmonioso. Então eu acho que isso tudo contribui para quebrarmos preconceitos e construirmos uma sociedade fraterna, humana e que respeite as pessoas. Roberto, como é que foi a participação nessa primeira parada? Tinha bastante gente, né? O vereador falou famílias, como que foi? Então, havia uma expectativa de 3 a 5 mil pessoas. Por todos os indicadores que nós analisamos, girou em torno de 5 a 10 mil pessoas. Então, para nós foi um grande sucesso. Mesmo porque, por ser pioneiro, foi a primeira parada do Orgulho LGBT no município, e por não ter grandes confusões, não ter violências, ao contrário, deixar um recado muito bem colocado para a sociedade mogiana de que a gente pode fazer um evento, pode, inclusive, atrair como uma questão turística ao município, porque vieram várias caravanas de outras cidades para cá, inclusive de Bertioga, que teve toda uma dificuldade de chegar aqui. E a gente conseguiu ir além dessa expectativa, por isso que surpreendeu, assim, é algo que eu fico muito feliz, porque a gente estava apreensivo por todas as dificuldades que enfrentamos de conseguir realizar esse evento. Eu acho que essa é uma primeira parada para que sirva agora para a gente continuar todos os anos a organizar uma parada cada vez maior, melhor, entendeu? E que possa colocar a população LGBT dentro da sociedade de uma forma que os estigmas, as formas discriminatórias comecem a ser
questionadas e elas passam a ser supridas, quer dizer, as pessoas passam a entender, como o vereador tem colocado, a gente tem uma preocupação muito grande, há muitas rejeições, inclusive da família, e que isso reflete na escola e no trabalho. Então essas pessoas acabam sendo marginalizadas em vários aspectos. E muita gente que tenta evitar essa conversa, elas esquecem que tem filhos, elas esquecem que tem irmãos, elas esquecem que tem parentes que possam ter uma orientação sexual ou uma identidade de gênero que não corresponde ao que se esperava. Entendeu? A pessoa nasceu e ela tem que ser respeitada de acordo com a Constituição, de acordo com o que a gente exige. É interessante que a gente não pede privilégios, e não pede nada, algo a mais, algo a menos, a gente pede a isonomia, a igualdade de qualquer cidadão ser respeitado, entendeu? E que não possa ser discriminado por isso. Uma observação muito interessante, a parada ela teve um tema, né, Roberto? Um tema que eu gostaria que você até falasse. Inclusive visando o peso das eleições que ocorrem esse ano, a parada é nossa voz, nosso voto, nossa voz, respeito já. Né? Porque a gente entende que as eleições ela é um fator preponderante para que os direitos humanos e as políticas sociais sejam garantidas dependendo de quem seja eleito. A gente percebe um retrocesso que ocorre quando parlamentares, inclusive, se colocam contrário a conquistas que já ocorreram na nossa sociedade. A gente tem que se modernizar, a gente tem que entender as diferenças que existem na sociedade para poder dar uma atenção necessária e acabar com essas distorções que torna desiguais, né? Então é importante que o político ele tenha esse programa dentro da sua proposta para se candidatar, né? E a gente vai inclusive fazer essas cobranças. Esse mesmo tema é o tema que vai ocorrer na parada de São Paulo, que é o nosso voto e a nossa voz. Também visando a preocupação de ter uma bancada de parlamentares, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que possa ter essa atenção às questões sociais. Vereador, o senhor que acompanhou ali a parada, o senhor percebeu aí esse tema também ali sendo debatido? Como que o senhor vê? Olha, eu observei todos os oradores, inclusive estava o secretário de Cultura, a secretária de Assistência Social, enfim. E eu quero até fazer um parênteses sobre isso. Não só o governo do Estado apoiou a parada, como o governo municipal, a Prefeitura Municipal. É óbvio que foi uma conquista, né? Não foi algo doado, né? Foi uma conquista do Fórum. O Fórum há muitos anos vem tentando, eu tenho acompanhado, realizar a parada em Mogi. Então eu observei em todas as falas das várias pessoas que estavam lá, que tiveram a oportunidade de falar, a importância da sociedade de modo geral, a importância do legislativo, do executivo, debater esse tema é importante para a sociedade, não ignorá-lo, porque aquilo que o Roberto falou, a tendência da sociedade é ignorar e, com isso, desrespeitar a orientação sexual, de respeitar a identidade de gênero das pessoas, numa sociedade que hoje é uma realidade, né? Uma realidade. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, quando as pessoas se colocam lá, abordando esse aspecto político, quer dizer o seguinte, que a legislação tem que continuar avançando. Agora, por exemplo, o título de eleitor, as pessoas vão poder colocar da maneira como elas se identificam no título, nome social. Né? Então, é um avanço da legislação eleitoral e em vários outros aspectos. Portanto, colocar o aspecto político que produz a legislação é de suma importância. E o futuro dessa parada aí, vocês já estão, né, organizando? Como que está? Então, nós vamos realizar uma assembleia. A gente vai mudar o estatuto, inclusive, da Associação do Fórum Mogiano LGBT, para que tenha uma comissão permanente só para a questão da parada. Como ela se tornou um fato importante dentro da associação, a gente vai se organizar para ter pessoas que fiquem cuidando desse assunto o ano todo. E aí a gente tenha tempo suficiente para conseguir patrocínios, para a gente conseguir apoio de infraestrutura do poder público, para a gente conseguir apoio do legislativo, enfim,
que a sociedade consiga trabalhar com essa questão, né? de entender como isso é importante, porque muitos que fizeram certas críticas esquecem, por exemplo, que existe um gerador de trabalho, existem vendedores credenciados, por exemplo, da prefeitura que se beneficiaram com a parada, né? O próprio comércio local em torno também se beneficiou com a parada. Então a parada ela não é uma despesa do poder público. Na verdade, ela faz parte de uma atividade de serviço prestado pelo poder público e que oferece emprego e oferece também uma circulação econômica para a comunidade. Vereador, e vocês vão continuar acompanhando também, apoiando? Sim, como eu disse, o ideal é que a Câmara Municipal ela se envolvesse mais nesse debate, né? Infelizmente, é uma parcela pequena dos vereadores que tem essa consciência, mas eu acho importante que já é uma parcela. Já existem vários vereadores, tivemos lá a presença de 3 vereadores lá naquela oportunidade, 3 ou 4, então eu já considero um avanço grande, que é reconhecer, né, esse segmento social que precisa estar presente na vida política e legislativa de nossa cidade. Então nós vamos continuar acompanhando, embora não exista algo específico ainda na Câmara Municipal sobre o tema, mas nós vamos continuar acompanhando. Tá certo, a gente vai fazer então um pequeno intervalo. Voltamos em instantes com Câmara em Debate. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com mais um Câmara em Debate, agora para a gente falar sobre a criação do Conselho Municipal de Diversidade e Gênero. Vereador Edu Igues, é uma demanda da população? Como é que está essa situação? Veja bem, na legislatura passada chegou aí o projeto da criação do Conselho para a Câmara Municipal e estranhamente era de autoria do prefeito, o prefeito retirou. Portanto, ele era o autor do projeto, o autor tem a prerrogativa de retirar. Retirou e não voltou nessa legislatura. O que é importante? Existe o Conselho do Idoso, existe o Conselho da Criança e Adolescente, existe o Conselho da Igualdade Racial, né? E precisa do Conselho da Diversidade de Gênero. A sociedade hoje ela tem essa diversidade, né? A sociedade hoje ela tem vários gêneros. A sociedade hoje ela tem essa diversidade e necessita de um conselho para debater políticas públicas voltadas para esse segmento, né? Então, eu defendo a ida do conselho para a Câmara Municipal. Ele tem que ser de autoria do Poder Executivo, porque se o vereador apresentar, tem algo chamado vício de iniciativa, ele não pode apresentar. Quem tem que apresentar a criação de qualquer conselho municipal é o Poder Executivo. Então eu tenho muita expectativa de que com a organização do Fórum Mogiano LGBT, com a parada que ocorreu agora, né, e isso tudo possa proporcionar
a impulsionar esse debate na Câmara Municipal. Roberto, o que você acha que esse conselho pode trazer de benefício? Então, é bom entender que o histórico desse conselho se passou por todos os trâmites que é necessário. A gente realizou audiências públicas, a gente montou um projeto, conversando com a sociedade, tanto a sociedade civil quanto com o poder público, organizamos um projeto, entendeu? E é um projeto que ela faz parte de uma política federal. Né? Não é uma criação inédita dentro do município de Mogi das Cruzes. Existem conselhos em São Paulo, existe conselho em outros municípios. Né? E seria importante, então, a realização de um conselho, já que aqui, só em Mogi das Cruzes, temos 17 conselhos. 17 conselhos, inclusive da igualdade racial, conselho da mulher. Né? Então, porque atende determinados segmentos e quando se trata da questão LGBT, não é visto isso. Então a gente percebe que existe sim um preconceito político. Né? A gente percebeu que existe, por questões até religiosas, uma pressão de não criar esse conselho. E é isso que afeta o executivo para que não tire onde está o projeto e coloque para discutir na Câmara Municipal. Agora, qual a importância? Quando se trata da população LGBT, a gente tem uma questão da educação, a questão da segurança, da assistência social, da cultura, da saúde, que envolve várias pastas, várias secretarias e que precisa de dar uma atenção, porque essa população não é atendida de forma adequada. Né? Então, e para a gente poder cobrar essas políticas, se a gente tem em mesa, de forma paritária, o poder público e a sociedade civil, a gente começa a discutir essas pautas, a gente começa a criar ações para poder atender a essa população. Né? E aí eu vejo o que há de errado. Não há nada de errado, pelo contrário, você está criando uma sociedade inclusiva. Né? Mas existem discriminações de um modo geral, você vai ter discriminação contra o gordo, contra o japonês, contra isso, contra aquilo. Só que a discriminação ela tem que ser eliminada. A questão mais preocupante é o sentimento de ódio. Quando uma pessoa ela tem uma diferença que te incomoda e você não só discrimina, como você quer que elimine essa pessoa. Você quer que essa pessoa não exista. E é isso que se transforma na violência. A partir do momento que a gente tem um poder público indiferente, e por mais que eles falem assim, mas eu não tenho nenhuma discriminação contra homossexuais. Muito bem, só que ele está fortalecendo ações violentas, a partir do momento que ele se torna indiferente às questões que é relativa a essa pauta. Entendeu? Por isso que é importante a criação do conselho, porque ela vai dar essa atenção para poder, inclusive, não ter jovens que são, devido ao bullying e às ameaças, eles acabam saindo da escola, de não ter famílias que acabam expulsando a pessoa porque ela não corresponde àquilo que a família desejava. E aí você tem aumento de prostituição, exploração infantil, você tem moradores de rua, entendeu? Pessoas que estão internadas e tendo gastos públicos porque elas não foram atendidas adequadamente. Você tem uma série de consequências complicadores da sociedade. Vamos explicar um pouquinho para a população conselhos, como que funcionam, né? Ele junta a sociedade civil, o poder público, como que é, vereador? O conselho ele tem que ser paritário. Ele tem que ser metade do governo, dos órgãos públicos e metade da sociedade. E há um presidente que vai se alternando periodicamente. Qual que é a função de qualquer conselho? Ele tem que discutir políticas públicas para aquele segmento. Então, o idoso, ele tem que discutir que a saúde pública tenha um atendimento ao idoso, tenha geriatras, por exemplo. Ele tem que discutir casa de acolhida para o idoso que está sem família. Ele tem que discutir políticas públicas, lazer, entre outras coisas. Então, para o idoso funciona, para criança e adolescente, a mesma coisa. Políticas públicas para criança e adolescente. Para a questão da igualdade racial, a população negra, por exemplo, tem determinados tipos de doença que acometem a população negra que exige uma atenção maior, por exemplo. Né? Então, tem que ter na rede pública especialista e medicamento voltado para aquela população. Quando você pega o aspecto da diversidade
e gênero, que você pega a população LGBT, a população LGBT ela existe, né? A prova é todo o movimento nacional que existe em cima desse tema. Aí você tem, o Roberto pegou muito bem, tem o bullying, tá? Você tem a violência, inclusive assassinatos, você tem a discriminação na hora de contratar no mercado de trabalho. Muitos gays, lésbicas, homossexuais, eles não conseguem, ou eles ficam popularmente chamados no armário, né? Como fala, né, Roberto? Exato. Ou se declarar, a empresa não contrata. Então você está marginalizando uma parcela dessa sociedade. Você está levando pessoas a serem assassinadas ou sofrerem violência pela sua identidade de gênero e tal. E assim vai. Então, se você tem um conselho, ele vai discutir com a polícia, ele vai discutir com a área da saúde, tá? Ele vai discutir com a área de desenvolvimento econômico, que é a geração de empregos, para incluir essa população que hoje ela é marginalizada e discriminada. Então, para todas as pessoas que querem o bem das pessoas, aquelas pessoas que falam, olha, eu sou bom, eu quero ajudar o próximo, eu quero fazer caridade, mas tem um discurso de discriminação, tem um discurso muitas vezes homofóbico, de ódio, como foi colocado, que você está na contramão daquilo que ele fala. Quer dizer, ele só pode ser bom e ter políticas públicas para o idoso, só pode ser bom e ter políticas públicas para a criança, mas ele não pode ser bom e ter políticas públicas para, por exemplo, a população LGBT, que é uma parcela da sociedade. Então, o Roberto colocou muito bem. Só estou dando esse exemplo. Ninguém quer caridade, o pessoal não quer, o segmento LGBT não quer caridade, não quer privilégios, quer a mesma coisa que outros setores da sociedade têm junto ao poder público. Então, eu como legislador, eu como membro de uma comissão na Câmara Municipal, que é a Comissão de Direitos Humanos, Criança, Adolescente, Idoso, Mulher, acho importante e fundamental que tenha o Conselho da Diversidade e Gênero para desenvolver políticas públicas para atender essa comunidade, que é igual a qualquer outra comunidade. Simplesmente está hoje à margem do que o poder público ignora e não pode continuar ignorando. Tá certo, o tema rende bastante, mas a gente precisa encerrar esse tema. Vou pedir as considerações finais do Roberto, por favor. Eu quero fazer esse agradecimento de ter essa oportunidade de falar sobre políticas públicas LGBT. Isso não é algo de enfeite, de ornamento, isso na verdade representa uma parcela grande da sociedade. Essa parcela da sociedade, existe os que são assumidos e os que sofrem muito mais, e como o vereador colocou, existe os que estão no armário, né? Que na verdade, por que estão no armário? Justamente porque eles sabem que a sociedade é hostil à sua condição de orientação sexual e identidade de gênero. Então, essa pauta é uma pauta importante. Ela não é um mimimi como se coloca. Não é porque a gente tem uma saúde ou uma segurança, uma educação que são precárias, que a gente não pode também dar atenção a outros setores da sociedade e a segmentos que são importantes dentro de uma sociedade inclusiva. A gente tem que pensar sempre nessa sociedade como inclusiva, que ela tem seus direitos garantidos. Vereador? Eu vou na mesma linha do Roberto. Acho que a sociedade ela tem que ter espaço para todos os segmentos, todos os pensamentos, desde que haja respeito, né, desde que haja equilíbrio, inclusive, no espaço junto ao poder público. Por isso eu acho importante avançarmos aqui na cidade na linha de construirmos o Conselho da Diversidade de Gênero. Certo, muito obrigada pela presença. Voltamos em instantes com Câmara em Debate. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão.
Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Quando você assiste à TV Câmara de Mogi, fica por dentro das leis que a Câmara aprova para melhorar a qualidade de vida da nossa população, do que acontece em nossa cidade e fica ligado também no trabalho dos vereadores. Assim você pode participar das decisões mais importantes, exercendo sua cidadania e fazendo o futuro de Mogi acontecer. Dê um play na cidadania. Sintonize a TV Câmara pelos canais 60.2 em UHF ou canal 7 na NET. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Voltamos com o Câmara em Debate, agora falando sobre a questão do IPTU aqui em Mogi das Cruzes. Vereador Eduígues, foi um problema, né? Uma discussão grande na cidade esse ano. Como que o senhor vê atualmente essa situação? Veja bem, Jana, eu quero aproveitar a oportunidade também para esclarecer os nossos telespectadores que qualquer cidade do Brasil precisa se manter com impostos. Não sou contra o IPTU, é uma necessidade. Mas foi mandado, no final do ano passado, para a Câmara Municipal um projeto de lei para reajustar o valor do IPTU. Mas estava embutido no projeto de lei para reajustar o valor do IPTU também a atualização no valor da planta genérica. O que quer dizer isso? Atualização no valor venal de cada imóvel da cidade. E o IPTU é um percentual aplicado sobre o valor de cada imóvel. Quando a prefeitura atualizou o valor de cada imóvel e aplicou o percentual que tem que se aplicar, o IPTU deu um aumento de 60%. Nós já falávamos isso, né, na Câmara Municipal, eu falava, olha, eu acho que isso pode explodir o preço do IPTU. Porque quando atualizar o valor de cada terreno, se o terreno valia 100 mil, passou a valer 300 mil, passou a valer 300 mil. Quando aplicar o valor do IPTU em cima, o percentual, se a pessoa pagava 500, vai pagar 1.000, vai pagar mais, a pessoa não vai aguentar. Mas, infelizmente, o Poder Executivo, né, não nos ouviu e tocou adiante e aprovou o projeto. Quando a população recebeu os carnês, eu considero o maior movimento social que Mogi já teve. Milhares de pessoas foram para as ruas, tá? Eu fui um que apoiei, votei contra lá atrás esse aumento que eu já dizia, vai explodir o preço do IPTU. Nós não fomos ouvidos. E aí, claro, como eu tinha, mantendo coerência com a minha posição, que era contra, continuei debatendo contra. E o prefeito voltou atrás e reduziu o valor do IPTU para 10% de reajuste, que ainda é muito, porque a inflação está em torno de 2,8%, não passa de 3%. Mas, de fato, tivemos um movimento histórico na cidade. A Câmara Municipal ela foi muito demandada pela população para tomar uma atitude. O Executivo também foi muito pressionado e, felizmente, o valor do IPTU reduziu a ordem de 10%. Temos ainda um problema, que é o avião que fez o mapeamento da cidade para ver quem ampliou a sua área construída, que vai vir um carnê complementar. Aí é outra batalha que eu acho que poderá trazer dores de cabeça para a população. O que o senhor acha que representou esse movimento aí que a população se envolveu? Olha, Jana, eu acho que foi assim um exercício de cidadania. A população de Mogi é considerada muito uma população tranquila, pacífica,
mas ela acordou, né? Porque nós vivemos momentos difíceis, momentos de dificuldade, de desemprego, milhões de desempregados, as famílias estão apertadas, e aí você tem aumento do valor da conta de água, aumento no valor do ISS, aumento no valor da CIP, contribuição sobre a iluminação pública, aí vem aumento de IPTU, a população ela foi para a rua. Eu volto a repetir, contou com o meu apoio, contou com o meu voto, estive lado a lado com a população, porque eu achava e acho justo que nesse momento a população deu um recado para o governo. Olha, se nós estivéssemos num momento de crescimento econômico, justificaria você obter mais algum tipo de contribuição da sociedade. Mas no momento de refluxo da economia, no momento de dificuldade, você aplicar um reajuste tão pesado no valor do IPTU é algo que inaceitável. E eu digo, volto a repetir, foi um exercício de cidadania. Nós observamos na Câmara Municipal idosos, famílias, senhoras, o povo se manifestando e fez com que o governo voltasse atrás. Isso mostra que a população tem força. E, vereador, como é que está a situação agora do IPTU? Então, agora eu considero que está calmo, embora 10% de aumento significa 3 vezes a inflação do período, em torno de 3%, mas tranquilizou, porque casos como 60% de aumento, ou mais ainda, né, eram casos, situações insuportáveis, né? Então, hoje está um pouco mais tranquilo. A única coisa que preocupa, volto a repetir, foi aquele chamado mapeamento fotoaéreo que detectou quem ampliou um pouco a sua construção, vai vir um IPTU complementar. Isso pode gerar uma dor de cabeça, gerou problemas, porque o avião que fotografa, ele não é um ser humano, é um robô. Ele fotografa um piso parecendo com a laje, o piso que parece com uma laje de uma casa, ele acha que é uma área construída, e ele indica que é uma área construída. Uma lona que a pessoa fez uma festinha de aniversário, que se assemelha a uma cobertura, ele acha que é uma cobertura, e aí lança no IPTU. Então, essa preocupação existe. Eu espero sensibilidade da Prefeitura para corrigir essas distorções, porque, de fato, se vierem como IPTU, como área construída, vai gerar, de novo, uma revolta da população, e eu não poderia ficar fora de compartilhar esse sentimento popular e apoiar a luta da população. Certo, vereador, a gente precisa encerrar. Considerações finais? Não, eu quero primeiro dizer que a população ela tem que estar alerta às ações dos governantes. A população tem que participar da vida política, tem que acompanhar as sessões de Câmara que ocorrem todas terças e quartas-feiras, às 15 horas. Lá vão os projetos do prefeito, lá existem as votações dos projetos dos vereadores. E se tiver algo que a população acha incorreto, que não é bom, ela se manifeste, participe, cobre e mostre a sua opinião. Tá certo, muito obrigada pela presença. Agradeço também a você, telespectador, e até o próximo Câmara em Debate.